Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo e hoje nós vamos terminar a parte de licenças, tá certo? Vamos tratar das últimas licenças, tá? E vamos começar com... Só um instante, pessoal. É a licença prêmio, é aqui. Só um instante, só para eu me organizar aqui. A última licença que falamos foi a licença prêmio, né? Então, agora nós vamos falar da sexta licença, que é a licença para tratar de interesses particulares. Artigo 144. A critério da administração pública pode ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração. Então, vamos destrinchar o caput do artigo. Então, a licença para tratar de interesses particulares, ela é concedida a critério da administração pública. Ok. Ela é para servidor estável. Marque a palavra estável. Ela possui o prazo de até 3 anos consecutivos, tá? Marque a palavra consecutivos. E é uma licença sem remuneração ou subsídio. Não confundir os prazos, tá, pessoal? No caso da licença para tratar de interesses particulares, o prazo é de até 3 anos. No caso da primeira licença que vimos, por motivo de afastamento do cônjuge ou do companheiro, o prazo da licença é até 5 anos. Então, não confundir esses prazos. E a licença para tratar de interesses particulares, ela é concedida desde que não haja débito com o erário relacionado com a sua situação funcional. Então, em relação a essa licença, o servidor, ele não pode ter débito com o erário relacionado à sua situação funcional. Também não pode estar respondendo a processo disciplinar. Então, não pode estar respondendo a processo disciplinar. Marque a expressão processo disciplinar. A licença pode ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou a critério da administração. Então, observação: a licença para tratar de interesses particulares pode ser interrompida
Cuidado com as palavras, tá, pessoal? É interrompida, não é suspensa. Ela pode ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou a critério da administração pública. O servidor não pode exercer cargo ou emprego público inacumulável durante a licença de que trata esse artigo. Bem óbvio isso, né? A licença pode ser prorrogada por igual período, ou seja, por mais 3 anos, uma única vez. Então, observação. A licença para tratar de interesses particulares, ela pode ser prorrogada por até 3 anos, uma única vez. Marque essa expressão, uma única vez. Vamos ver agora a 7ª licença. Licença para o desempenho de mandato classista. No que consiste essa licença? Artigo 145. Fica assegurado ao servidor estável o direito à licença para o desempenho de mandato em central sindical, confederação, federação ou sindicato representativo de servidores do Distrito Federal, regularmente registrados no órgão competente. Então, a licença para o mandato classista, ela é para servidor estável. Ela dá direito ao servidor de exercer um mandato em central sindical, marque a palavra sindical, em uma confederação, em uma federação ou no sindicato representativo do Distrito Federal. Então, o mandato pode ser em central sindical do Distrito Federal, em confederação e federação do Distrito Federal e em sindicato representativo do Distrito Federal. E todos esses órgãos, né, essas entidades, precisam estar registrados no órgão competente. A licença prevista nesse artigo é considerada como efetivo exercício. Então, você vai colocar como observação. A licença para mandato classista é considerada como efetivo exercício. Marque essa expressão, efetivo exercício. A remuneração ou subsídio do servidor licenciado na forma desse artigo e os encargos sociais decorrentes são pagos pelo órgão ou entidade de lotação do servidor. Tá, então coloquei como uma observação. O servidor que esteja exercendo licença para mandato classista
ele recebe remuneração e subsídio além dos encargos sociais, do órgão ou entidade de lotação do servidor. Artigo 146. A licença de servidor para sindicato representativo de categoria de servidores civis do DF é feita da seguinte forma: o servidor tem de ser eleito dirigente sindical pela categoria. Cada sindicato tem direito à licença de 2 dirigentes, desde que tenha no mínimo 300 servidores filiados. Um dirigente para cada grupo de 2.000 servidores filiados, além dos dirigentes previstos na linha A. São 2 dirigentes, até o limite de 10 dirigentes. Vamos por partes, ok? Observação. No caso de licença de servidor para sindicato representativo de categoria dos servidores civis do DF. Então, vamos falar da licença para sindicato representativo de categoria dos servidores civis do Distrito Federal. Como é que funciona essa licença? O servidor tem que ser eleito dirigente sindical da categoria para que ele usufrua dessa licença. Então, ele tem que ser eleito dirigente sindical da categoria para que ele usufrua dessa licença. Observação. Cada sindicato, marque a palavra sindicato, tem direito à licença, né? Tem direito à licença de 2 dirigentes, desde que tenha no mínimo 300 servidores filiados. Então, cada sindicato vai ter direito à licença de 2 dirigentes, se tiver no mínimo 300 servidores filiados. E vai ter direito a 1 dirigente para cada grupo de 2.000 servidores filiados, além dos dirigentes previstos na linha A, né? Além dos 2 dirigentes, até o limite de 10
dirigentes. Então, vamos lá. Tem direito, cada sindicato tem direito à licença desde que tenha um dirigente para cada grupo de 2.000 servidores filiados, além dos 2 dirigentes que nós já falamos, até o limite de 10 dirigentes. Beleza. Dando continuidade. Parágrafo único. Para cada 2 dirigentes sindicais licenciados, observado o regulamento, pode ser licenciado mais um, devendo o sindicato ressarcir ao órgão ou entidade o valor despendido com remuneração ou subsídio, acrescido dos encargos sociais e provisões para férias, adicional de férias, 13º salário e conversão de licença-prêmio em pecúnia. Então, coloque aí como uma observação. Para cada 2 dirigentes sindicais licenciados, né? Licenciados. Pode ser licenciado mais um dirigente, devendo o sindicato, marque a palavra sindicato, ressarcir o órgão ou entidade do valor total, marque a palavra total, despendido com remuneração e subsídio acrescido dos encargos sociais e das provisões para férias, adicional de férias, décimo terceiro salário e conversão de licença-prêmio em pecúnia. Em pecúnia. Beleza. Marque essa parte de conversão de licença-prêmio em pecúnia. Artigo 147. Para o desempenho de mandato em central sindical, confederação ou federação, pode ser licenciado um servidor para cada grupo de 25.000 associados por instituição. Observação. Para o desempenho
de mandato em central sindical. Central sindical, confederação e federação pode ser licenciado, servidor público, para cada grupo de 25.000 associados por instituição. O grupo de servidores referidos no caput é aferido pelo número de servidores associados aos sindicatos filiados a cada instituição de que trata este artigo. O servidor deve ser eleito dirigente pela categoria. Então, esse servidor público que vai desempenhar mandato em sindicato, em central sindical, em confederação ou federação, ele deve ser eleito dirigente pela categoria. Pela categoria. Artigo 148. A licença tem duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada em caso de reeleição. Então, se houver reeleição para o mandato classista, a licença pode ser prorrogada. Então, observação. A licença tem o mesmo prazo do mandato classista. Podendo ser a licença prorrogada no caso de reeleição. O servidor investido em mandato classista, durante o mandato e até um ano após o término, não pode ser removido ou redistribuído de ofício para unidade administrativa diversa daquela de onde se afastou para exercer o mandato. Então, só um instante, pessoal. Observação. O servidor investido em mandato classista durante o mandato e um ano após o término do mandato, não pode ser removido ou redistribuído de ofício
para unidade administrativa diferente daquela de onde se afastou para exercer mandato. Então, o servidor que está em mandato classista, durante o mandato e 1 ano após o término do mandato, ele não pode ser removido ou redistribuído de ofício para unidade administrativa diversa daquela de onde se afastou para exercer o mandato. Ele tem que ficar na mesma lotação aonde ele se encontrava antes de exercer o mandato classista. Tranquilo? Agora nós vamos falar da licença. Só um instante, pessoal. Da 8ª licença, que é a licença paternidade. Artigo 150. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor tem direito à licença paternidade, que é de 7 dias consecutivos, incluindo o dia da ocorrência. Então, a licença paternidade se deve pelo nascimento ou pela adoção de filhos. O prazo dela. O prazo é de 7 dias consecutivos, incluindo, marque a palavra incluindo, o dia da ocorrência. A licença maternidade não está aqui prevista, pelo que eu tô vendo. Mas, enfim. Vamos falar do abono de ponto. Terminamos a licença e agora vamos falar rapidamente sobre o abono de ponto. O servidor que não tiver falta injustificada no ano anterior faz jus ao abono de ponto por 5 dias. Então, o abono de ponto, ele é para aquele servidor que não tem falta injustificada no ano anterior. Marque aí essa expressão, ano anterior. E aí, o abono de ponto, ele tem o período, né? O prazo de 5 dias. Então, o período ou prazo do abono de ponto é de 5 dias. Para aquisição do direito ao abono de ponto, é necessário que o servidor tenha estado em efetivo exercício de 1º de janeiro a 31 de dezembro no ano aquisitivo. Então, é necessário também que o servidor, para usufruir do abono de ponto, estivesse em efetivo exercício de 1º de janeiro até 31 de dezembro.
O direito ao gozo do abono de ponto extingue-se em 31 de dezembro do ano seguinte ao do ano aquisitivo. Tá, então o servidor ele tem que estar em efetivo exercício de 1º de janeiro até 31 de dezembro em relação ao período aquisitivo, né? Dentro do período aquisitivo. E aí o abono de ponto, ele se extingue em 31 de dezembro do ano seguinte ao do ano aquisitivo. O gozo de abono de ponto pode ser em dias intercalados. Então, você tem direito a 5 dias, mas esses 5 dias eles podem ser intercalados, ok? Então, abono de ponto pode ser exercido em dias intercalados. O número de servidores em gozo de abono de ponto não pode ser superior a 1/5 da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão, autarquia ou fundação. Então, coloque como observação, né, que o número de servidores em gozo do abono de ponto não pode ser superior a 1/5 da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão, autarquia ou fundação. Então, gente, cuidado, porque a gente sabe que existe uma regra parecida, só que para a licença-prêmio. Na licença-prêmio, o número de servidores em gozo de licença-prêmio não pode ser superior a 1/3 da lotação. Já no abono de ponto, não pode ser superior a 1/5 da lotação da unidade administrativa. Ok? Parágrafo 5º, último, para a gente terminar. Ocorrendo a investidura após 1º de janeiro do período aquisitivo, o servidor faz jus a 1 dia de abono de ponto por bimestre de efetivo exercício, até o limite de 5 dias. Então, observação. Ocorrendo a investidura após 1º de janeiro do período aquisitivo, o servidor ele faz jus, né? Faz jus a 1 dia de abono de ponto por bimestre, que é 2 meses, de efetivo
exercício. Até o limite de 5 dias. Então, havendo, né, a investidura após 1º de janeiro do período aquisitivo, o servidor faz jus a 1 dia de abono de ponto por bimestre de efetivo exercício, até o limite de 5 dias. Então, terminamos aqui, pessoal, a parte das licenças, tá? Vimos as licenças e na próxima aula nós vamos ver a parte de afastamentos. Vamos ver se tem muita coisa para ver. Afastamentos. Não, tem alguns afastamentos, né? Sim, tem bastante coisa. Vamos ver se na próxima aula a gente termina toda a parte de afastamentos, né? Vou dividir em blocos para ficar organizado e vamos iniciar na próxima aula a partir do artigo 152. Obrigada pela presença e até o próximo vídeo.